No silêncio das montanhas e no eco das batalhas invisíveis da alma, surge São Bento, o homem que enfrentou o mal com disciplina, fé e silêncio. Venha caminhar por sua história e, ao final, elevar uma prece que ainda hoje ecoa contra toda a escuridão. Mas antes, eu te convido a deixar nos comentários de qual cidade você nos assiste. Deixe seu pedido a Deus. Neste canal, cada oração encontra eco no divino. Aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que merece um encontro com a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Existe um tipo raro de homem que não nasce para o barulho do mundo, mas para o confronto silencioso com aquilo que ninguém vê. Bento foi esse homem. Nascido em Núrcia, numa Itália ainda tremendo sob os escombros do Império Romano, ele cresceu em um tempo onde tudo parecia ruir. Valores, cidades, moral, rumo. Enquanto muitos corriam atrás de poder ou prazer, Bento observava. E quanto mais observava, mais percebia que o mundo estava intoxicado. A juventude romana, que deveria ser promessa, era excesso. A inteligência que deveria iluminar era vaidade. E foi nesse cenário que ele tomou uma decisão que para muitos parecia loucura: afastar-se. Não por medo, mas por lucidez. Bento entendeu cedo que vencer o mundo talvez significasse sair dele primeiro. Ele deixou Roma não como um fugitivo, mas como alguém que recusa um jogo viciado. E ali começa algo maior que uma biografia. Começa um confronto direto entre o homem e sua própria alma. O retiro de Bento não foi confortável, nem romântico, como essas versões modernas que vendem espiritualidade como descanso de fim de semana. Ele foi para Subíaco, viveu em uma gruta, sozinho, sem plateia, sem aplauso. Ali, o silêncio não era paz automática, era combate, porque quando o mundo cala, a mente grita. Bento enfrentou tentações, dúvidas, impulsos, pensamentos que fariam qualquer um desistir e voltar correndo para o barulho seguro das distrações. Há relatos de que ele chegou a se jogar em espinhos para dominar os desejos do corpo. Pode parecer extremo, e é, mas também é profundamente honesto. Ele não negociava com suas fraquezas, ele as enfrentava. E pouco a pouco, o que era caos interno começou a se organizar. O homem que entrou na caverna não era o mesmo que saiu. Só que tem um detalhe curioso. Ele nem queria sair, mas quando alguém realmente muda por dentro, o mundo começa a notar. Pessoas começaram a aparecer. Primeiro curiosos, depois discípulos. E Bento, que buscava solidão, virou referência. Uma ironia clássica da história humana. Quem foge do poder acaba sendo seguido. A liderança de Bento não veio de discursos bonitos, veio de coerência. Ele fundou comunidades, organizou monges, estruturou uma forma de vida que não era baseada em emoção passageira, mas em disciplina. E aqui entra o ponto que separa amadores de gente séria: regra. Bento criou a famosa regra de São Bento. Não era um manual rígido por sadismo, era uma tentativa de salvar o homem de si mesmo. Ora et labora. Rezar e trabalhar. Simples, direto, implacável. Sem espaço para excesso nem para preguiça espiritual. A rotina não era prisão, era libertação. Porque quando você organiza o tempo, você organiza a alma. E isso, claro, incomodou, sempre incomoda. Houve resistência, inveja, até tentativa de assassinato. Deram-lhe vinho envenenado. Ele fez o sinal da cruz e o copo se quebrou. Coincidência? Milagre? Escolhe a palavra que te deixa mais confortável. O fato é que Bento continuou. Ele não estava interessado em agradar. Estava interessado em formar homens que não desmoronassem ao primeiro vento. Com o tempo, Monte Cassino se tornou o coração da sua obra. Ali, Bento construiu não apenas um mosteiro,
mas um modelo de civilização em miniatura. Em um mundo em colapso, ele criou ordem. Onde havia ignorância, ele preservou conhecimento. Onde havia caos, ele instaurou ritmo. Os monges copiavam livros, cultivavam a terra, rezavam, viviam. Parece simples, e talvez seja exatamente por isso que funciona. Não tem glamour, tem constância. Bento não prometia êxtase espiritual o tempo todo. Prometia vida real, estruturada, firme. E isso atravessou séculos. Enquanto impérios caíam, aquela regra sobrevivia. Enquanto guerras redesenhavam mapas, o modelo beneditino permanecia, porque ele não dependia de política, de moda, de aprovação. Dependia de algo mais raro, disciplina sustentada pela fé. E nesse processo, Bento foi sendo reconhecido não só como líder, mas como alguém que tocava o invisível. Milagres começaram a ser atribuídos a ele: cura, proteção, discernimento e, claro, a famosa medalha de São Bento, que até hoje é vista como símbolo de defesa espiritual. Não porque seja um amuleto mágico, mas porque carrega um significado: resistência contra o mal. A morte de Bento não foi um fim abrupto. Foi quase um fechamento de ciclo consciente. Ele sabia. Poucos dias antes pediu que abrissem sua sepultura, como quem entende que a vida não é surpresa, mas preparação. No último momento, de pé, sustentado pelos discípulos, ele rezou, sem drama, sem espetáculo, só presença, e partiu. Mas algumas histórias não terminam quando o corpo cai. Elas se espalham. Bento não virou apenas lembrança, virou referência permanente. Foi declarado doutor da Igreja, não por vaidade institucional, mas porque sua contribuição atravessou gerações. Seu legado não está só em mosteiros, está em qualquer pessoa que decide colocar ordem no caos interno. Em quem entende que fé não é sentimento solto, mas construção diária. Em quem percebe que o verdadeiro combate não está lá fora, mas dentro. E é aqui que a jornada encontra você. Porque a história de Bento não pede aplauso, pede resposta. Ele não viveu para ser admirado. Viveu para mostrar um caminho duro, claro, mas real. E agora, depois de atravessar essa história, resta uma coisa: falar com ele. Não como personagem distante, mas como intercessor. Oração final. São Bento, homem do silêncio forte e da fé inabalável, ensina-me a vencer aquilo que em mim ainda é desordem. Afasta de mim as sombras que confundem, os pensamentos que desviam e as forças que tentam me afastar do bem. Que eu tenha coragem de enfrentar minhas próprias fraquezas com a mesma firmeza que você enfrentou as suas. Protege minha mente, meu corpo e meu caminho. Que sua presença seja escudo contra o mal visível e invisível. Dá-me disciplina quando eu quiser desistir, lucidez quando eu me perder e fé quando tudo parecer incerto. São Bento, intercede por mim hoje e sempre, para que eu caminhe com firmeza, sem medo, sob a luz que nunca se apaga. Amém.